Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Pai do Senhor para todos os amados irmãos que estão conosco nesta escola dominical deste domingo, glória a Deus, 12 de junho de 2022. E hoje a lição é de número 11. Nós vamos estudar a lição que traz o tema sendo cautelosos nas opressões. Glória a Deus. E o textuário missionário, o textuário vai ser: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Verdade prática. Nós vamos falar de julgamento. A verdade prática diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Você sabe que posição é essa? Posição de juiz. A Bíblia diz que só existe um juiz, glória a Deus, e um legislador. Glória a Deus. Por que não cabe a nós essa posição no cenário? Porque nós somos falhos e imperfeitos. Glória a Deus. E nós vamos ver, vamos fazer, eu já peço os amados irmãos e irmãs que abram suas Bíblias em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 6. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e, voltando-se, vos despedacem. E agora vamos orar ao Senhor, apresentando a escola dominical deste domingo. Deus Santo e Eterno, obrigado, Jesus querido, por estarmos, Deus, juntos, unidos, aprendendo a Tua poderosa palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine e faça tudo para o louvor e a glória do Teu nome, Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Jesus. E nós vamos ver, irmãos, glória a Jesus, que no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz muitas lições gloriosas, O Sermão do Monte, eu acho que é uma carta magna para os crentes. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo, E ele diz para nós: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor
ele tem autoridade para julgar. Por quê, missionária? Porque ele é conhecedor de todas as coisas. E é o que nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto, né, desta lição, que traz a palavra-chave cautela, cautela, cautela. E o primeiro ponto diz: não devemos julgar o outro. E o primeiro subponto diz assim: aprendendo a se relacionar com os outros. Nós precisamos, né? O Senhor, ele fez o ser humano um ser, né, que se relaciona. E nós precisamos aprender a nos relacionar com o próximo. A Igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Nós sabemos disso. Paulo enfatiza isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos o corpo de Cristo. Quando ele mostra várias partes do corpo, olho, nariz, glória a Deus, né? E diz que a igreja é formada por vários membros, mas o Senhor é a cabeça. Então a igreja é o corpo de Cristo e é formada por seres humanos. Olha que coisa linda! Seres humanos que são falhos, que são imperfeitos, né? Nós somos falhos, nós somos imperfeitos e por isso estamos sujeitos a contendas, a discórdia. E aí, como a igreja de Coríntio, glória a Jesus, estava nessa situação, que foi preciso Paulo escrever a primeira carta, depois escreveu a segunda, depois disso, olha, vocês escolhem se querem que eu vá aí com vara ou açoite, né? Então, a igreja de Coríntio, ela vivia em contenda, era uma igreja cheia de dons espirituais, mas vivia em contenda, e foi necessário, né, o apóstolo Paulo intervir ali, glória a Deus, e falar com os crentes de Corinto. Então, isso é uma prova de que a igreja, mesmo que tenha dons, exerça dons espirituais, ela é falha, né? Os que compõem a igreja de Cristo, ela é falha, os seres humanos são falhos. Então, o Senhor exige de nós, dos seus servos, que nós sejamos éticos e misericordiosos. Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, como a gente já leu na introdução. Ao final do dia, um trabalhador, ao chegar em casa, começou a conversar com sua esposa sobre diversos assuntos. De repente começou a criticar os colegas de trabalho, que segundo ele, praticavam erros abomináveis. Aquele homem se lamentava dizendo que não aguentava mais todo aquele pessoal da empresa. E a esposa, que ouvia muito atenta, então perguntou-lhe: "O que foi desta vez, homem?" Ao ouvir essas palavras, aquele homem ficou preocupado, pois o tom e a pergunta de sua esposa revelou o seu mau hábito de criticar as pessoas. Porém, todavia, ele continuou: "Sabe o que é, querida? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, eles nunca colocam de volta aquela cadeira no lugar, o que para mim já é um desrespeito. Mas olha, o que é pior é que os meus colegas de trabalho não movem sequer uma palha para colocá-la no lugar certo. Eu faço isso sempre, já que aquela cadeira fora do lugar atrapalha e muito todo o trânsito das pessoas." A esposa, que até então ouvia sem sequer dizer uma palavra, olhando para o marido criticando todos os colegas de trabalho, ela comentou: "É engraçado, querido, muito engraçado." "Engraçado o que, mulher?" "É engraçado tudo o que você disse. Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando sempre o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa. Ora, como assim?
Perguntou o marido com o coração inquieto diante do que ouviu da sua esposa. E ela continuou: é verdade, querido. Você termina todos os dias de almoçar ou então jantar, levanta-se, a cadeira vai parar bem distante da mesa, às vezes quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando seu corpo saciado nele, voltando em seguida seu olhar sonolento para a televisão ou então para o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e ao final recoloco sua cadeira no lugar antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original. E o marido disse: eu faço isso? Sim, querido, há 20 anos, o tempo que vivemos juntos, respondeu a esposa. O ato de criticar está entre os defeitos comportamentais que mais tornam a convivência de baixa qualidade. Uma pessoa frustrada que não tem nada de bom para falar da própria vida compensa sua insignificância falando mal da vida dos outros. Devemos olhar para nós mesmos antes de criticarmos as pessoas. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Pense nisso. Segundo subponto, ninguém deve ser julgado. Uma pergunta. Então, missionário, ninguém deve julgar ninguém. Ninguém deve ser julgado na igreja. As pessoas fazem as coisas erradas, fica do mesmo jeito? Não. O Senhor, quando disse que nós não devemos julgar, eu acho interessante que às vezes os irmãos pegam essa frase e não compreendem. Quando o Senhor diz assim: não julgueis para não serem julgados. O Senhor condena um julgamento feito por aparência. Eu olhei e eu agora tiro as minhas decisões e julgo a pessoa. Isso Deus condenou, né? Eu estou vendo uma irmã ali conversando com o irmão, eu já estou tirando um julgamento. Meu Deus, o que é que essa irmã está falando com esse irmão? Esse julgamento é diabólico, satânico, maligno. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que a igreja ela tem poder de julgar. E a gente pode ver isso, eu quero ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler aqui, 1 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, a igreja de Cristo, ela tem esse dever. Os líderes, eles têm esse dever de julgar, né, fazer um julgamento, exercer um papel de juiz. De juiz, analisando a Bíblia Sagrada e o comportamento do ser humano. Então, se o ser humano adultera, então um pastor, né, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela ali está no lugar, glória a Jesus, de um juiz, julgando de acordo com a palavra de Deus, né? Analisando o que foi feito, o pecado que foi cometido, e agora, de acordo com a luz das Escrituras, o líder da igreja, a diretoria da igreja, aplica a disciplina como se fosse um cenário jurídico, glória a Deus, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, ele quem determina, glória a Deus, ele quem lidera o julgamento, porque ele é juiz dos juízes. Então a gente vê Paulo enfatizando, né, glória a Deus, que ia julgar sim os irmãos, julgar os que estão de dentro, né, julgar os irmãos que estão de dentro. Então, o comportamento dos seres humanos dentro do corpo de Cristo, ele é sim, né, julgado, analisado à luz da Bíblia Sagrada. E não eu ver um comportamento do irmão, uma atitude do irmão e já tirar precipitadamente conclusões. Isso é diabólico e é isso que o Senhor ele reprovou.
Glória a Deus, né? Então nós precisamos agir assim, sim, mas saber que nós não somos Jesus Cristo, o qual ele tinha conhecimento da natureza humana. Então a gente tem que agir com cautela, com cuidado. E o terceiro subponto diz: o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou, né, um verbo, glória a Deus, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. Então o Senhor estava dizendo: ei, vocês não começam a decidir as coisas por vocês, vocês não começam a escolher o caminho por vocês não começam a aprovar alguém por vocês, estimar, preferir, não. Tem que ser de acordo com a palavra, com aquilo que nos é ensinado. Glória a Deus. Não podemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações ou pela aparência pessoal, né? Então quem faz isso, o Senhor, ele condena. Segundo ponto, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Eita Jesus! Esses dois olhinhos gostam de olhar em direções, mas a gente não se olha para nós mesmos, não é verdade assim? Glória a Deus, então nós devemos ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor, né, em olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Nós devemos estar atentos, tentando escolher, glória a Deus, né, como agir de forma adequada em qualquer situação. Mas muitas pessoas, eu vou citar um caso bíblico, muitas pessoas julgam muito bem a vida dos outros, mas quando as suas falhas aparecem, elas ficam desnorteadas, né? Sem querer aceitar. E a gente vai ver isso na vida de Davi. O profeta Natan chega contra uma história de um homem que pegou a cordeirinha de um pobre, matou, glória a Deus, tendo tantas, e Davi ele se irrita, sentencia, porque o pecado deste homem ele viu rápido, mas não estava enxergando o pecado que estava nele, né? E ele chegou e disse assim: este homem é o Senhor, rei. Natan, o profeta Natan. Foi quando ele caiu em si: eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, né? Mas muitas das vezes é tão fácil a gente olhar a vida dos outros para tirar conclusões, fazer julgamentos, que Deus não aceita esse tipo de julgamento. Mas verdadeiramente às vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. Então foi isso que Davi fez. Ele esqueceu, glória a Deus, de enxergar o pecado dele próprio. Enxergou do próximo, mas não enxergou dele próprio. É isso que o Senhor diz lá em Mateus 7,3: tirai a trave dos vossos olhos, para depois tirar o argueiro do olho do irmão. Segundo subponto desse segundo ponto, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então é muito fácil a gente chegar e atirar pedras contra condutas de pessoas, pelo que a gente acha, pensa. Agora, reconhecer o erro, os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, é necessário, amados, como crentes, né? Como servos do Deus vivo. Terceiro subponto: fazer para não julgarmos precipitadamente. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, ter uma consciência de que temos falhas e imperfeições. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve para conosco. E a Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13:10. Não podemos esquecer de que fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E o último ponto: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? E Deus é severo? Deus é severo?
A Bíblia diz lá em Romanos 11:22, considerai a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para que aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados, eles sejam julgados e condenados. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente. De jeito nenhum. Será que Deus está lá no céu e brutalmente vou mandar chuva para destruir, para matar? De maneira nenhuma. Porque Deus, ele é bom. Como Deus nos ajuda? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira. Não. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça, porque Deus é justo. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando são quebradas, aí vem consequências desastrosas. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o profundo do nosso coração e intenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E o terceiro e último subponto, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Glória a Jesus. Ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição, que guarda a beneficência em milhares
que perdoa a iniquidade e as transgressões e o pecado. Mas Paulo diz que a gente não desconsiderasse a severidade de Deus, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-la de modo criterioso, sensato e lúdico. Amém? Então nós precisamos a cada dia compreendermos a poderosa palavra de Deus, que é tão maravilhosa para as nossas vidas. Eu convido você a orar, já agradecendo a presença do nosso Deus e também você aí por estar conosco, viu? Glória a Jesus, Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Deus eterno e soberano, graças te damos por mais uma escola bíblica realizada, Senhor. Tome a frente, abençoe, toque nos corações, continue falando conosco, para o louvor do teu nome, é assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de